a gente tem um teste clássico, psicológico, tão mais importante que existe, que é o Big Five. São 5 dimensões da personalidade. E existem N estudos, inclusive meta-análises, que correlacionam traços de personalidade a uma predileção dentro do plano cartesiano das ideologias. E é legal saber. Então, por exemplo, abertura à experiência. Pensa, abertura à experiência, evidentemente, não é um traço conservador, né? Então, os liberais nos costumes, sejam eles progressistas ou libertários, pontuam mais alto, ou seja, eles têm mais desse traço, abertura à experiência. Consciosidade, o que é isso? É tipo preocupação com os outros. Os conservadores, eles pontuam, né, que não é só com os outros, é tipo preocupação com o status quo, com fazer as coisas direito, pontualidade e etc e tal, esse tipo de coisa. Os conservadores pontuam mais alto nesse eixo. Neuroticismo. Neuroticismo o que é? É estresse. Os conservadores tendem a pontuar mais baixo, ou seja, os liberais tendem a apresentar níveis de neuroticismo levemente mais altos. A diferença é pequena, mas ela existe no neuroticismo. Por quê? Porque a manutenção do status quo te põe menos na fogueira. Então, o neuroticismo fica mais baixo. Inclusive, tem dados que mostram que existe uma correlação maior, ainda que ela seja estatisticamente muito pequena, a diferença seja muito pequena e assim, tem estudos que dizem uma coisa, outros que dizem outra, mas no cômputo geral, conservadores tendem a ser levemente mais felizes na média do que liberais nos costumes. Extroversão, nenhuma diferença relevante. Não tem diferença do ponto de vista da sua vontade de falar e etc. entre conservadores e liberais nos costumes. Aí, existem 2 escalas de autoritarismo, tá? Uma chamada RWA, que ela mede o autoritarismo de direita, e outra chamada LWA, que mede o autoritarismo de esquerda. As escalas envolvem o quê? Valorização da autoridade, valorização da moral absoluta, aceitação da agressividade e punição a opositores. Tanto a esquerda quanto a direita, altas pontuações nessa escala estão associadas a um negócio chamado a um conjunto de traços chamados tríade obscura, que é psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. Ou seja, ter pontuações extremas em qualquer um dos dois lados, do ponto de vista estatístico e correlacional, que não significa que para as pessoas individualmente consideradas isso vale na média, está associado a traços cuja combinação é conhecida como deletéria para a sociedade, dos dois lados, e igualmente. Tá? Isso é uma meta-análise recente mostrando que, enfim, assim, é quase como dizer assim, olha, não tem juízo de valor do ponto de vista das formações político-ideológicas, mas efetivamente os extremos estão associados a traços deletérios para a sociedade. Não, quase não, é exatamente isso, tá? Isso é o que os dados dizem, não ataque o mensageiro. Se você quiser, você vai ler e discute com os autores. Estilo cognitivo, também o estilo cognitivo varia do ponto de vista das orientações ideológicas, tá? Então, liberais tendem a ter mais flexibilidade cognitiva, tá? Então, em geral, maior atividade no córtex cingulado e algumas áreas associadas. QI. O QI não tem correlação nem com uma orientação mais liberal, nem mais conservadora, mas o QI é consistentemente mostrado como mais baixo nos grupos que têm essas orientações extremas, seja a esquerda ou a direita, e também que tem essa chamada tríade obscura como traços de personalidade característicos. Inclusive tem uma tese que diz que a base é a mesma, porque com mais inteligência é fácil, é quase natural se perceber que orientações extremas sobre perspectivas que envolvem a alocação comum de recursos, né, que é do que define política, tendem a levar a desfechos negativos, inclusive para o próprio sujeito. Mas há essa discussão. Valorização da lealdade. Os dados são, assim, eles dizem uma coisa aqui, dizem outra coisa ali, mas no cômputo geral, os conservadores tendem a valorizar mais a lealdade e serem, do ponto de vista
desses estudos experimentais mais leais dentro do estudo. Então, por exemplo, o estudo de Ultimatum Game, que é jogo de aposta, em que se eu discuti esse jogo no primeiro episódio de tomada de decisão, é um jogo em que eu faço uma oferta para você, se você aceitar, a gente vai dividir o prêmio, se você não aceitar, nós dois perdemos. Quando as pessoas têm uma orientação mais à esquerda economicamente, elas tendem a ofertar prêmios maiores, porque afinal de contas elas são mais intolerantes à desigualdade. Agora, quando as pessoas... Então essa é uma discussão, do eixo econômico. Agora, quando as pessoas se conhecem e sabem com quem elas estão jogando, as que pontuam mais em escala de conservadorismo tendem a ser assimetricamente mais generosas com os seus. Esse é o verdadeiro resultado do estudo. Sensibilidade a ameaças. Em geral, os conservadores têm mais sensibilidade a ameaça. Eu diria que esse é um dos principais traços que a gente encontra, por exemplo, em estudo de ressonância e tudo mais. Maior atividade da amígdala. Por quê? Porque justamente se isso tudo surge junto com a própria civilização, é precisamente a percepção da existência de ameaças no ambiente, né? Vamos dizer assim, a expansão do sistema imunológico comportamental que gera a orientação à preservação do status quo e, portanto, a busca de se conservar, inclusive conservar o meio ambiente, então, assim, sem juízo de valor para cima de mim. Mas é isso, tá? Então, em geral, há mais preocupação. Assim, a ideia de que, não, o mundo é catastrófico, está cada vez pior, doomers, né? Essa é uma visão tipicamente conservadora, porque se o mundo está uma merda e não sei o que, então tem que te proteger o que ainda existe antes que tudo desabe. É lógico que esse é o próprio discurso da conservação. Enquanto o outro não, as coisas estão se abrindo, há quanta oportunidade, vamos lá, navegar é preciso, viver não é preciso. Isso é típica posição liberal nos costumes, né? Acho que para fechar, o grande ponto é que, tal como eu falei que na hora do encontro dos eixos eu tenho uma espécie de formação em ferradura, na prática da sociedade contemporânea a gente vê também essa mesma coisa. Então existem grandes diferenças na média, na pessoa, existem diferenças significativas do ponto de vista das ideologias, do que o óculos magnifica, nas pessoas que são progressistas e conservadoras, que são mais liberais clássicas do ponto de vista econômico ou são mais orientadas ao socialismo do ponto de vista econômico. Então são braços dessa ferradura, mas eles não estão tão distantes assim, porque quando a gente chega na ponta da ferradura, a ferradura não atinge, não fica equidistante a esses braços, não. A ferradura faz uma curva para dentro e a extrema esquerda e a extrema-direita são muito mais parecidas entre si do que os seus representantes gostam de acreditar, e talvez seja por isso que eles briguem tanto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei genuinamente para trazer uma visão que eu acho que nunca foi externalizada assim no Brasil, como em todos os outros episódios das ideias mais importantes do mundo, mas eu quero que vocês saibam que esse daqui custou um esforço de pesquisa, de reflexão, de tratamento dessas ideias mental muito grande. Espero que, enfim, vocês também compartilhem com as outras pessoas que estão genuinamente a fim de aprender e não entrar em guerrinha ideológica, tá bom? Que não é o espírito aqui, como deve ter ficado muito claro.